Aleluia. Queremos avisar aos nossos irmãos, sábado teremos aqui o nosso cenáculo, o último do ano. Todos são convidados para o cenáculo, começando 8 horas, aqui pela manhã, em nome do Senhor Jesus. É o trabalho de oração e convidamos a todos para estarem presentes em nome do Senhor. Muito bem, nós vamos, coloque aí na tela o versículo. Nós já expusemos nas mensagens anteriores o porquê de 12, já falamos o porquê das escolhas, mas nós estamos tratando sobre esses apóstolos. E eu reforço outra vez, irmão, para que os irmãos entendam, são mensagens biográficas que nós estamos trazendo e que é para você entender mesmo a vida dos apóstolos. Então você preste muita atenção para você ir anotando. Aqui não é aquela mensagem de você correr, pregar, de você... Não, é uma mensagem... Não é uma mensagem para você compreender a vida dos apóstolos de Cristo Jesus. Ok? Mateus 10, verso 2, está aí, olha. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Pronto, esse é o segundo da lista que nós iremos falar hoje. Iremos aprender algumas coisas desse homem chamado André, ok? E queremos pedir que todos estejam atentos. Coloque aí a introdução. Nós colocamos assim. Antes de colocar a introdução, volta lá, Léo, coloca o tema lá do nome André. Nós colocamos assim, ó, sendo usado com o que tem. É sobre isso que nós vamos tratar, tomando aqui a figura de André para os irmãos. Vamos lá para a introdução. Está aí, compreendemos que Deus, em sua infinita bondade e soberania, conduz as atividades humanas. Ou seja, quando você abre a sua Bíblia, ouçam bem, quando você abre a sua Bíblia, se você quiser colocar aí Josué 2:10, se você ler a sua Bíblia em Josué 2:10, capítulo 2, versículo 10 e o verso 11, essa mulher, ela mostra que Deus está no controle da história. Essa Raabe, ela está deixando claro ao povo de Deus que ela sabia que todos estavam conscientes do que Deus estava fazendo na terra. Olha aí, como é que diz, pastor Wagner? Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Isso. Quando saíeis do Egito. Isso. E o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, e Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Agora o verso 11, olha o que ela diz. Isso é lindo, essa passagem bíblica. Verso 11. O que ouvindo desfaleceu nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus. Só um minuto, Ele está lá em cima, controlando tudo. Ele é Deus em cima nos céus. E Ele é o que mais? E embaixo na terra. Essa ideia de Karl Marx, que Deus construiu o mundo e deixou tudo aí, como também prega o deísmo, que Deus construiu e deixou tudo aí, à mercê, não é verdade. Toda a história humana e o que acontece nela está no controle de Deus. Ele é Deus em cima e é Deus em baixo. Ele é imanente, mas Ele também é transcendente. Então, perceba que Deus, Ele conduz as atividades humanas. Mas eu coloquei ali, vamos lá, Léo, volta para a introdução. Eu coloquei ali, mas é preciso entender que o desenvolvimento espiritual e pessoal e a disponibilidade, ou seja, a iniciativa do indivíduo, vai ser grandemente importante para o que há de acontecer nesta vida. Ouçam bem, Deus, Ele está no controle, Ele é soberano, Ele conhece
as nossas ações, e Ele está conduzindo tudo como Ele quer. Ele nos dá capacidade de livre-arbítrio. Só que tem uma coisa interessante: a atividade de Deus é uma, a minha atividade como ser humano e espiritual é outra. E quando Deus, na sua soberana vontade, no seu poder, na sua execução, Ele faz as coisas, Ele nos dá capacidade, cabe a mim responder prontamente, positivamente, de modo enérgico. O Espírito Santo, ouçam bem essa, o Espírito Santo não pega ninguém e diz assim: tu está morto na cama, pois eu vou te levantar agora porque eu sou o Espírito Santo. Não, senhores. O poder de Deus não vem e vai descer em você, tu tens preguiça, tu tens, é mole, tudo tu bota dificuldade. O Espírito Santo não vai pegar de você e fazer de você um super-homem. Tire isso da sua cabeça. Primeiro que Ele só usa quem se disponibiliza a ser usado. Amém, irmãos? O Espírito Santo, pastor Alex, só usa quem se disponibiliza a ser usado. Por isso que Deus diz para Gideão, diz aos tímidos, aos medrosos e aos covardes que voltem. Se você não se disponibiliza a ser usado, não vai acontecer nada. Ou seja, temos o poder, temos a Bíblia, temos o Espírito Santo, temos dons, mas só isso não basta. Essa é a ação soberana de Deus. Quem tem que dizer que quer é você. Quem tem que pedir é você. Amém, irmãos? Mateus 7,7, pedi e dá-se-vos, batei e abri-se-vos, buscai. Ou seja, tudo isso aqui é intenso, é uma coisa atrás da outra. Não pense que Deus vai descer lá do céu, ou lá na tua casa, e dizer: eu quero te usar, meu filho, eu quero te usar, eu vou te dar um poder tremendo, essa moleza tua, essa preguiça tua vai sair. Não, senhores, Ele já te deu a vida, Ele já te deu dons. Agora você é quem deve dizer o seguinte: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto para ser usado. Mas te levanta, tem que reagir. Não é assim? Por isso que eu coloquei ali, olha, vamos ler essa referência aí. Vamos lá, 1 Coríntios 4,7, depois 1 Timóteo 4,14. Olha o que a Bíblia diz aí, vamos lá. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houvesse recebido? Quem faz você sobressair, tem uma outra tradução, quem te faz sobressair é o Senhor. Ele já te deu, Ele já te deu. Vamos lá, outra referência. Olha aí. Não desprezes o dom que há em ti. Não despreze o dom que há em ti. O qual te foi dado por profecia. Isso. Com a imposição das mãos do presbítero. Pronto. Você não pode desprezar. Então o que eu quero dizer aqui para a igreja, para os irmãos aqui esta noite, é que Deus, irmãos, Ele tem o controle dEle, Ele tem o poder dEle, mas Ele espera de mim, Ele espera de você essa reação. E a vida, ouçam bem, a vida que você vive, ela pode ser boa, ela pode ser ruim, dependendo da tua iniciativa. Eu acho muito lindo quando a gente lê as parábolas, em especial Mateus 25, coloque aí, só para a gente ter uma ideia. Mateus capítulo 25, verso 14. Olha aí, aí você sabe que você observa bem que você tem a parábola dos talentos, ok? Mas aí quando você vai para Lucas 19, 13, coloca lá, para eles também acompanharem. Lucas 19, 13, vamos lá, como é que diz aí? E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Pronto, na parábola dos talentos, ouçam bem isso. Na parábola dos talentos, você tem um que recebe quanto? 5. O outro recebe quanto? E o outro recebe quanto? Ou seja, talentos aqui está falando que toda pessoa tem capacidade para fazer alguma coisa. A parábola dos talentos, ela está dizendo que toda pessoa recebe de Deus capacidade para fazer alguma coisa nesta terra. Tem um que recebe para fazer na capacidade de 5, tem um que recebe para fazer na capacidade de 2, e tem um que recebe para fazer na capacidade de 1.
Talentos fala de capacidade. Mas em Lucas 19:13 você tem a parábola das minas. As minas não são talentos. As minas, elas falam claramente das oportunidades que todos nós temos nesta vida. Todo mundo tem oportunidade na vida. Nunca venha dizer assim: eu não cresci porque eu não tive oportunidade. Todo mundo tem duas coisas na terra que todo ser humano tem. Você vai dizer bem forte comigo para não esquecer. Eu tenho talento. Pronto. Tem gente que sabe tocar, tem uns que sabem falar bem, tem outros que sabem fazer jarro, tem outros que sabem fazer pipoca, tem irmã que sabe fazer bolo, mas todo mundo tem um talento de Deus. Isso pode botar som aqui no retorno, viu, meu filho? Isso pode ser tanto crente como não, porque talentos naturais vêm de Deus. Tem cantores lá fora que cantam bem, recebeu um talento e eles vão batalhar pela vida. As minas falam das oportunidades. Só que tem irmão que tem talento e tem a oportunidade, mas não negocia. Vira agora a diferença? Tem pessoas que têm talento, tem pessoas que têm capacidade. Eu vejo jovem aí com talento, eu vejo moça com talento, eu vejo irmão na igreja com talento, mas ele não sabe a mina, ele não sabe negociar. E Jesus disse: negociai até que eu venha. A questão não é estar cheio apenas, a questão não é só ter talento, a questão não é só ter capacidade. Tem um aí que tem doutorado em matemática e está desempregado, mas é o morto da vida, anda que nem está operado. Já chega na empresa é assim: bom dia, moço, tem algum emprego aí, alguma vaga? Aí o dono olha para ele, não é assim? Ele não vai dar. Tem irmã que ela vai trabalhar, abre a oportunidade para ela, é até de faxineira. Olha, aí você tem a capacidade de limpar bem, mas se você aproveitar a oportunidade, amanhã tu pode ser a chefe dos faxineiros, dependendo da tua disponibilidade. Essa é a diferença. A gente prega muito sobre o poder de Deus, sobre o Espírito Santo, mas a gente não prega sobre essa questão que Deus te dá um talento, mas Ele também te dá a oportunidade para você ser alguém. Tudo Deus dá um tempo para nós nesta vida. Não é isso? Às vezes você não aproveita. Tem irmão, tem irmã que não liga para isso aqui que eu estou dizendo. Agora preste bem atenção. Hoje tem um bocado de crente desempregado, e eles estão lá, no movimento, na oração. Jesus, me levanta, Jesus. Me leva para os 4 cantos. Só se for os 4 cantos da casa. Porque tu não faz nada. Olha para mim aqui, ó. Deus só usa quem se disponibiliza. Deus só usa quem grita: eis-me aqui, Senhor. Deus só usa quem se coloca na frente. É assim, às vezes até tem pastor que diz assim: pastor Osiel não me vê. Mas aí perde reunião demais. Não é assim? Perde reunião, não aparece. Aí quando não aparece, eu digo: olha, rapaz, vê a cara dele direto, né? O pessoal diz que quem não aparece não é lembrado. Tu tem que estar na frente. Chegou na fábrica, chegou na empresa, aí pronto, tem um doutor, tem o seu fulano, mas aí tu sabe que tu não tem nada lá, mas tu passa na frente do patrão, só para ele te ver. É assim? Bom dia, patrão. Como é que está, não é assim? Precisando de alguma coisa? Ele disse: não, o que tu quer, rapaz? Aí pronto, aí ele se lembra depois: quem é aquele rapaz ali? Não é assim? Agora, tu não faz nada. José, quando foi saindo da prisão, o copeiro, vocês sabem disso, de repente ele disse assim: olha, ele revelou o sonho, tudo interpretou. Aí ele disse: lembra de mim, rapaz? Olha como é as coisas. Lembra de... Passaram quanto tempo? 2 anos. Tu tem que falar alguma coisa. José era de Deus ou não era? Diga bem forte: ele era ou não era de Deus? Confiava ou não confiava em Deus? Mas ele não era só sonhador. Tem irmão que é só sonhador. Sonhando: eu quero casar com a irmã mais linda da igreja. É o sonhador. Eu quero ser presidente do Tirirical. É o sonhador. Bota o pé na lama. É assim ou não é? Bota a boca na poeira. José começou, não foi sonhando apenas não. Ele começou, foi lavando cavalo.
Ele começou na estrebaria, ele começou fazendo as coisinhas mais simples. E tudo aonde botava José, pronto, é assim. A Bíblia diz que aonde ele colocava a mão, tem irmão que tudo na mão dele quebra. Primeiro dia de emprego dele de garçom, quando ele vai servir, derrama o copo, quebra. Aí o dono, meu Deus, entrou ontem. Aí já nem tem salário, mas já vai descontar do que já entrou. José revelava e tudo, e era disposto, não era assim? Pronto, quando ele chegou, rapaz, olha, é o seguinte, Deus vai te levantar de novo. Mas quando tu chega lá, fala para Faraó de mim. Ou seja, tem iniciativa. A questão não é só orar, irmão. Tem irmão que fica, Senhor Deus, me abençoe. Eu quero conquistar o mundo, Senhor. Eu quero, meu Deus, me levanta. Não faça assim, não. Pega uma faca, uma foice. Suba em pé de coco, vai tirar açaí para vender. Vai para o farol vender água. É dando glória a Deus, mas é trabalhando. Fazendo alguma coisa. É a tua iniciativa que vai fazer de você um vencedor. É assim que Deus faz. Deus estava dizendo, Timóteo era um pouco tímido, era doente. Aí Paulo olha para Timóteo, tu tem dom, Timóteo. E em ti foram colocadas as mãos. Desperta o dom de Deus que há em ti. Te levanta, meu irmão. É assim. Aí você diz, esse emprego bem aí é meu. É assim, tem irmão que eu vou conversar. Um dia desse eu conversando com o irmão. Aí o irmão disse, pastor, só tem tantas vagas. E aí, olha, é gente do Brasil todo. Mas eu calculei o seguinte, tem tantas vagas. Ele até me disse, mas a outra, essa daí é a minha. Então só tem agora tanto. Eu disse, rapaz, tu é corajoso. Mas é assim que tem que ser. Então tem irmão que não tem iniciativa. Tem irmão que não tem criatividade para nada. E olhem para cá. Ouçam bem o que eu estou dizendo. Deus não colocou ninguém na terra sem um talento. Pelo menos um tu tem. Pelo menos tu fazer casinha de barro, tu sabe. Pelo menos tu pintar alguma coisa, tu sabe. Mas todo mundo tem um talento de Deus. Todo mundo. Agora, não basta apenas ter o talento. É preciso ter as minas. Aproveitar as oportunidades. Agora, eu li um autor que diz assim, a mente preparada favorece a oportunidade. Tem irmão que fica dizendo, eu não vou estudar não, porque o meu vizinho bem aqui é formado, está desempregado. Não valeu nada. Não é assim? Aí a irmã diz, eu também não, filho da fulana de tal, se formou, olha para cá. Uma hora a oportunidade bate na tua casa. E pode ser que tu não esteja o quê? Preparado. Quem está preparado favorece. Estude, faça curso, faça um programa. Não, eu vou fazer aqui. Era assim. Eu me lembro que eu morava lá em Coroatá, e eu fazia todo o cursozinho, até o Instituto Universal Brasileiro, eu fazia aqueles cursinhos, tudinho que tinha. É a distância. Tem irmão que não faz nada. Eu conheço irmão que fez aqueles cursos e hoje é empresário no ramo de rádio, de televisão, porque soube trabalhar. Tu tens que ter iniciativa. Tem que ter iniciativa. E olhe bem, meus irmãos, é sobre isso que nós vamos tratar aqui. Vamos lá, André. Se você analisar, nós vamos tratar algumas coisas sobre André. A primeira coisa é o nome dele. Vocês vão analisar comigo os 12 apóstolos e nós falamos sobre a personalidade e o caráter de cada um dos apóstolos. Começamos com Pedro, mostrando que ele era instável, mas que o Senhor iria transformar ele numa rocha para ele ser um apóstolo. Não, pode voltar lá para o versículo. Mas que ele ia ser um apóstolo destemido, um apóstolo guerreiro. Então você pode observar que esse homem de caráter de uma vida instável se transforma em um caráter firme. E é muito importante, irmãos, olhe bem, é muito importante cada crente me acompanhar, porque a leitura desses apóstolos, nós vamos ver o comportamento, nós vamos ver o caráter, nós vamos ver o temperamento. E aqui nós temos um André. André, olha esse nome tão simples, não é? André, me parece que aí está Andréas, aí no texto, eu não trouxe aí, não é isso? Andréas. Andréas está a mesma coisa no latim. É a mesma coisa. Só que para vocês terem uma ideia, o nome André, olha aí, Simão era, você tem aí Pedro, Petros, Petra, Rocha. Aí quando você vem para André, esse André, o nome dele está aí, Andréas.
Andreas, tanto no grego como no latim, quer dizer homem viril. Olha, homem viril. A expressão que você vai encontrar é varonil. Varonil. Mas aí se tem a ideia do sentido do nome dele de homem viril. Homem viril é homem que é macho. Homem viril é homem que é potência. Homem viril é homem que é corajoso. E aí você pode analisar que você tem aí um adjetivo de 2 gêneros. Ou seja, André, ele não tinha a garra de Pedro. Ele não tinha a ousadia de Pedro. Ele não tinha a intrepidez de Pedro. Ele não tinha a coragem de Pedro. Ele não tinha aquela euforia de Pedro. Mas ele tinha ao lado dele ser varonil. Ele podia não ser o Pedro, mas ele era homem. Ele podia não ser o Pedro, mas ele também era corajoso. Ele podia não ser o Pedro, mas ele era fervoroso. Ele podia não ser o Pedro, mas ele era varonil. Olhe para mim aqui. Tu não precisas ser o pastor Ziel. Seja você mesmo. Tu não precisas ser o pastor Alex. Seja você mesmo. Agora, se tu é você, se tu é macho, tu tem que entrar como um homem varonil. Que é o seguinte, você não precisa ter a garra que eu tenho. Você não precisa ter a disponibilidade que o Pedro tinha. Mas tu não pode ser um parado velho. Tu não pode ser um morto. Porque tem irmão que diz, irmão, Deus vai me usar, se Ele quiser eu estou aqui. Está enganado, Ele não vai te usar nunca. Ele não vai te usar nunca. Preste bem atenção que ele começa com o André. E André, ele não é o Pedro. Mas André trabalhava junto com Pedro. André era um homem forte e varonil. Vocês sabiam, se vocês analisarem a história, Joséfo, Dilcácio, eles falam desses nomes, ou o nome André, mas no Novo Testamento só existe um com esse nome, que era o discípulo de Cristo Jesus, André, somente ele. Esse homem só aparece até, coloca aí Atos 1,13, ele aparece na Bíblia toda, no Novo Testamento todo, aliás. Olha aí, como é que diz, pastor? E entrando subiram ao cenáculo. Olha quem estava no cenáculo. Onde habitavam Pedro e Tiago. Isso. João e André. Olha aí. Filipe e Tomé. Sim. Bartolomeu e Mateus. Isso. Tiago, filho de Alfeu. Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. É a última vez que você vai ler o nome de André no Novo Testamento, é aqui. Ele não vai aparecer mais. Inclusive, todos esses apóstolos que vocês estão lendo aí, o nome que vai mais aparecer de todos eles vão sumir. O único nome que vai aparecer depois é o de Pedro. E o nome mais forte depois de Pedro é o de Paulo. Que o nome de Paulo vai sucumbir o nome de Pedro. E a grande problemática ainda é, todos esses aí andaram com Jesus, e Paulo não andou com Jesus. Mas Paulo se tornou influente e mais forte em nome do que todos eles. Perceba que aqui esse André é a última vez que o nome dele aparece. Mas aí vem uma coisa interessante. Nós não temos mais nada. Se você pegar a enciclopédia de Champlin, você vai ter apenas um recortezinho falando de André. Se você pegar o dicionário Wycliffe, você vai ter um recortezinho falando de André. Ou seja, há pouca coisa sobre André. Nós só vamos encontrar alguma coisa sobre André naquilo que é chamado apócrifos. Apócrifos, em uma obra denominada de Atos de André. E deixa eu dizer uma coisa, esses escritos que muitos consideram como espúrios e que têm uma doutrina contaminada, inclusive Eusébio de Cesareia também faz isso, e esses escritos aí lá do 2º século, nós podemos pontuar que há muitas discussões sobre eles. Dizem que esses apócrifos devem ser lidos, consultados, mas eles não estão no mesmo nível de Atos dos Apóstolos. Eles não estão no mesmo nível dos 27 livros do Novo Testamento. Mas eu vou só pontuar uma coisinha sobre André nesse apócrifo. Eu vou tirar. Por que eles não consideram? Porque existem alguns exageros. E eu vou contar isso aqui para vocês. Diz que um certo dia tinha um amigo de nome Estratocles. Ele era irmão desse homem chamado Egéates, que era procônsul
Os dois eram irmãos. E esse primeiro, que nós citamos aqui, Estratocles, ele pediu a licença para não ser um militar. E o certo é que ele foi visitar uma certa pessoa. E ele chegou nessa casa, isso nesse apócrifo dos Atos de André. Ele chegou na casa de Maximília, que era a esposa de Egaites. E aí nós podemos analisar que nessa história, diz que enquanto eles estavam ali na casa, um amigo de Estratocles, chamado Alquima, ele ficou possesso de demônios. Possesso de demônios. No livro História Apócrifa de Atos de André, conta isso. Ele ficou possesso de demônio. E não tinha ali ninguém que conseguia tirar, nem bruxo, nem ninguém. E esse amigo, quando viu ele dominado pelo demônio, possesso pelo demônio, aí vocês podem ver a história que Estratocles ficou preocupado. Vendo o semblante e a forma, o homem falava, gritava. E nessa zoada toda, chamaram todo mundo e ninguém tirava o demônio. E alguém, essa Maximília, ela disse assim: chamem André. Tem um homem aqui de vida santa, tem um homem aqui de vida consagrada, e o nome dele é André. Chamem André. E aí chamaram André. Diz que quando ele entrou, de modo simples, sem muita glória, alguns criticando, outros falando alguma coisa, mas naquele momento que ele entrou, ele então falou algumas palavras poderosas, antes de expulsar o demônio do rapaz. E enquanto ele falava, esse Estratocles, ele fez o seguinte, ele ficou admirado com as palavras de André, muito admirado, porque ele mostrou que aquela vida estava dominada pelo demônio, porque ele tinha dado acesso aos demônios por causa da luxúria, do pecado, da vida dissoluta. E André começou a falar isso. E Estratocles, quando ouviu essas palavras, ele disse que não queria mais se separar de André, quando viu ele expulsar esse demônio. Então ele expulsou esse demônio desse rapaz, que era amigo de Estratocles. E a história diz que nesse momento que ele expulsou o demônio, todos ficaram ali felizes e alegres, e uma multidão se reuniu naquela casa. E estava Maximília, só que o marido dela, Egaites, ele ia chegar, e ele era um homem muito bruto, era ignorante, segundo a história, ele era ignorante, ele era meio zangado, e ela ficou preocupada, quando ele chegasse e entrasse naquela casa, e contemplasse ali André e aqueles irmãos, ele ia se revoltar e dizer muita coisa. Mas nessa hora, diz que André olhou para ela e disse: acalma o teu coração, quando teu marido entrar aqui, o Senhor vai acalmar ele, vai dar um jeito nele. E diz que quando o marido entrou na sala, ele olhou para todos, e de repente deu uma dor de barriga nele, no marido dela, tão forte, que ele passou o dia todinho defecando. Essa é a história do apócrifo. E aí, ele não teve como lidar com o povo, xingar o povo, porque deu esse problema na barriga dele, um problema estomacal, muito forte. Com isso, esse homem que era um pouco brutal, esse homem que não vivia bem, Maximília, que era a mulher dele, ela diz que quer viver simplesmente, é a história, ela queria viver não mais com o marido dela sexualmente, porque ela queria viver uma vida santa. E aí já é um erro. Por quê? Porque a mulher cristã, ela tem que entender que o sexo dentro do casamento é aprovado por Deus. É por isso que muitos não aceitam os apócrifos, porque ela queria viver uma vida de castidade, santidade, e não queria conviver com o marido dela. O que ela faz? Ela contrata uma mulher bonita, muito bonita, que trabalhava para ela, e ela querendo andar só com André, ela querendo andar na vida de santidade, e não querendo mais liberar para o marido dela, ela inventou isso, ela contratou essa mulher. Aí isso aqui é para Santa Rona também, viu, irmão? Você que está me ouvindo, que está aqui no culto. Porque tem irmã que é por isso que foi bom não botar esses livros. Se botasse esses livros na nossa Bíblia, aí desandava tudo. Aí pronto, ela pegou essa mulher, essa amiga dela, que era bonita, e disse assim: olha, à noite você coloca um pouco de vinho, embebeda meu marido, e aí tu dorme com ele, ele gosta de muito sexo,
tu dorme com ele, e aí sempre você fica embebedando ele. E aí ela disse, o que eu ganho com isso? A mulher disse para Maximília, ela disse, eu te dou joias. E ela começou a dar joias para ela. Mas ela começou a cobrar mais. Não, eu estou dormindo com ele. Eu quero joias, eu quero roupa, eu quero terreno, eu quero casa. E ela começou a dar isso para ela, dando tudo para ela, dando tudo para ela. Quando foi um dia, ela, no meio do local lá, ela começou a exibir as joias e dizer o que ela tinha acertado com a Maximília. As duas tinham tramado. E alguns homens que serviam a esse cônsul chegaram para ele e contaram. Quando contaram, ele ficou com raiva. Com raiva. E aí, o que acontece? Enquanto eles estão contando para ele, diz que André estava lá na casa dele em oração, mais um grupo, e a mulher também desse homem, Géates, estava lá em oração, porque ela só queria agora só andar com André, ela só queria saber de oração, só de oração. Aí, enquanto ela está lá, aí o André diz assim, olha, é só para mostrar como ele era um homem de Deus, diz assim, olha, nesse momento estão contando para o teu marido uma trama que você fez com ele. Vá para a sua casa e quando chegar lá, se acalme. Deus vai cuidar da situação. Quando chegou lá na casa, o marido estava com raiva, muita raiva, muita raiva. E ele diz, por que você fez isso comigo? Não dormindo mais, eu que te amo. Só que antes dele entrar, ela estava de joelho. Ela estava de joelho. A Maximília estava de joelho. Quando ele viu ela de joelho, ele disse assim, levanta, meu amor, eu não te chamo de minha esposa, eu te chamo de senhora, pela forma de tu estares conversando com Deus. Aí ela se levantou e ele pegou na mão dela para dar um beijo na boca dela. Ela disse, não, eu saí da minha consagração agora, eu não posso te dar um beijo na boca. Tem muita irmã aí que inventa consagração, Santa Ceia. Meu velho, essa semana é a Santa Ceia. Não é assim? Essa semana é a Santa Ceia. Aí pronto, eu estou em consagração. Aí não beija na boca do velho, nem que pague. E isso não é bíblico, irmão. Paulo ensinou muito bem lá em 1 Coríntios 7. Nem a mulher tem poder no seu corpo e nem o homem tem poder no seu corpo. Aí ele agarrou nela, na mão dela, quis beijar na boca, ela disse não, agora não. Aí ele se ajoelhou e disse, meu amor, eu sei da trama que tu fez comigo, mas eu te amo, eu quero viver a minha vida contigo, tu és tudo para mim. Aí ele se ajoelhou aos pés dela, tu és minha amada. Mas ela disse para ele, meu bem, eu quero viver casta, eu agora quero ser pura. Aí ela começou a dizer isso. Aí ele saiu e de repente ele encontra um amigo lá fora. E conta para o amigo toda essa situação. Ele disse, tu sabe quem é o culpado disso aí? Ele disse, não, é o André. O André é o homem culpado, porque ele é um homem de vida consagrada e ela está admirada. Esse André ressuscita mortos. Esse André, ele cura leprosos. Esse André dá vista aos cegos. Ou seja, esse apócrifo estava mostrando que André não era um discípulo sem nada. Ele era um discípulo que produzia. Então, quando contaram isso, nesse momento André ia passando. Aí ele disse, olha, é aquele lá. Ele agarrou nele, puxou aqui no pescoço dele, levou ele até aquela autoridade. Disse assim, olha, esse aqui é o homem. E o rei mandou prender ele. E mesmo lá na cadeia, preso, ele manteve a santidade, a comunhão e ganhou muitas vidas lá para Cristo Jesus. Ainda que seja um apócrifo, eu só quero mostrar, tirando os exageros desse relato, é que André era um homem de Deus. Era um homem que tinha comunhão com Deus. Ou seja, se ele não era aguerrido como Pedro, se ele não era forte como Pedro, mas ele era um homem que desempenhava com aquilo que ele tinha. Não precisa você imitar ninguém, nem ser ninguém. Agora seja você. Amém, irmãos? Seja você. Agora não seja parado. Porque tem irmã que tem inveja da outra. Ela quer tudo da outra. Ela quer ser a outra. Tu não precisa. Ela tem um talento dela, mas tu tem o talento que Deus te deu. Usa o talento que Deus te deu.
pronto, não, é porque é o seguinte, só dão oportunidade para o Francisco. Mas olha para o Francisco, por que estão dando oportunidade para ele? Às vezes termina o culto, o Francisco pega a caixa de som, aí o pastor vai pegar e diz, não, pastor, deixa que eu carregue essa caixa. Não, irmão, eu levo, não, eu quero levar. Aí pronto, aí tudo o pastor vai chamar quem? É o Francisco. Aí, olha lá ele é assim? Chama o Francisco, não é assim? Por quê? Porque trabalha. A irmã Maria, ela está na igreja, é a irmã, ela está no trabalho, tudo ela aparece, tudo ela faz. Né? Quando é festa, na cantina a gente já escuta a voz dela cantando, trabalhando com alegria. Aí tem a outra bonita que chega, não é assim? O que tem aí? O que estão fazendo? Vou ver um horário que eu venho. Quem é que quer tu? Ninguém quer. Irmão, olha, você pode observar que tinha muitos guerreiros lá para lutar contra o Golias, não era assim? Mas você pode observar que só quem apareceu, quem foi? Foi Davi. Está lá em 17, 1 Samuel. Ele diz, olha, se não tiver ninguém, nem que eu morra, mas eu luto com esse homem. É assim que Deus quer te usar. Deus quer te usar dessa forma. Tem irmão que fica só aqui, ele fica no culto, ele gosta do movimento, que nós não somos contra o movimento, mas ele só fica no movimento. Eu quero me dar, eu quero marchar, eu quero. Aí pronto, na hora que é para trabalhar, ele não aparece de jeito nenhum. Tem irmã aqui na igreja que ela é boa, não é assim? Ela é boa para marchar, ela é boa para profetizar. Chame ela para trabalhar na cozinha da igreja. Chame ela para passar um café na igreja. Ainda tem delas que dizem assim, olha irmã, eu sou escolhida. Escolhida do quê? De preguiça. O que eu estou dizendo aqui de Deus é que se você quiser ver Deus te levantar, Ele já te deu o talento, mas tem a iniciativa. Entre na frente, apareça. Eu chegava na casa do pastor Amarante, ele está aí hoje, está lá em Pedreiras. Chegava de manhã quando dava fé, ele deixava o carrinho dele bem na frente. Aí pronto, eu chegava, eu só ando de gravata, eu arregaçava aqui minha calça, e aí pronto, eu pegava a mangueirinha, lavando o carro dele todinho. Lavava o carrozinho dele todinho, pronto. Lavava. Pronto, aí disse, é babão? É não. Eu não era nada, foi ele quem me levantou. Aí pronto, a pessoa tem que ser assim. Chegou, a pessoa, tu viu que a pessoa é importante? Faça o seguinte, Abraão chegou e viu 2 homens. Aí quando ele viu 2 homens, ele disse, eita, esses aqui são grandes. Não vai agora não, que eu vou matar 2 cabritos para vocês. É assim, tem que ter iniciativa. O chefe da empresa vai visitar teu marido lá na tua casa. Não fique só assim não. Eu quero que Deus toque no coração dele, para ele ver que o meu marido é um grande trabalhador. Faça a melhor comida naquele dia. Empurra suco nele de todo jeito. Faça suco de bacuri, faça suco de graviola, não é assim? Aí pronto, deixa ele ver e trate. Aí ele vai olhar, que mulher disposta. Às vezes ele vai abençoar o teu marido até por causa de ti. É ou não é? Agora é uma morta véia, parada. Então, se Deus quiser, ele levanta. Nós temos esse discurso aqui na igreja. Mas o meu discurso é o seguinte, o André não era como Pedro, o André não tinha disposição de Pedro, mas aquilo que Deus tinha dado para André, ele usava. O problema não é se você tem muito ou tem pouco, o problema é saber se o que tu tens, tu usa. O que tu tem? Então, a primeira coisa é isso. Segunda, você pode observar a sua cidade. André era de Betsaida, como Filipe, como Pedro, que ficava no litoral norte ali, se vocês analisarem, perto da Galileia, está lá em João 1,44. Mas tem uma coisa interessante, André, ele era discípulo de João Batista. Se você pegar João capítulo 1, 13, 35 a 40, aí João Batista está aqui pregando, lá vai Jesus passando.
Lá vai Jesus passando. Quando Jesus vai passando, aí João Batista diz assim: olha, ali é o Cordeiro que tira o pecado. Preste bem atenção como é interessante. André está com João Batista, ele era discípulo. Ele falou isso para 2 discípulos. Quando ele terminou de falar, aí o André, mas o outro na mesma hora foi atrás de quem, Balbino? Foi atrás de Jesus. Quando chegaram lá, Jesus disse assim: a quem vocês buscam? Ele disse: Rabi, que é mestre, nós buscamos a ti. Aí ficaram. Quando ele andou com Jesus, na mesma hora, o André olhou e viu que Jesus era o Messias. Ele correu no irmão dele: olha aqui, olha para cá, olha para mim aqui, olha. Vocês estão vendo como André não era parado? Ele não tinha a ousadia, a garra de Pedro, mas ele também não era parado. A questão é quando você é parado. Ele corre e vai em busca do irmão dele e diz assim: olha, Pedro, agorinha eu achei aquele que a Bíblia fala, o Cristo, o Messias, Filho de Deus. Quem foi que levou Pedro para Jesus? Vamos lá, igreja, diga bem forte. Quem foi que levou Pedro para Jesus? Então veja que ele não era um homem parado. Ele era um homem forte, ele era um homem que trabalhava. Então esse homem leva Simão, Pedro, para Jesus. Então você vê aqui que ele era um homem que trabalhava, ele era um homem que tinha disposição. E aí, meus irmãos, vocês podem analisar João 1,41, que aí você vê que ele tem ciência de que Jesus é um Messias. A terceira coisa é sobre esse homem André. O André, como eu disse agora há pouco, ele tinha o dom dele, ele tinha o talento dele, ele tinha a capacidade dele. Bote na sua mente, seja você negro, seja você branco, seja você pequeno, morando num bairro pobre, morando na favela, morando em um bairro de rico, você tem talento. Não se importe não, o problema é que tem irmão que fica assim: rapaz, o filho do Antônio cresceu, eu não cresci porque eu não tive a sorte que ele teve. O filho da fulana de tal cresceu, porque ele teve uma sorte melhor. Não existe isso. Depende de você, depende da sua capacidade de acreditar em Deus e de acreditar no talento que Ele já te entregou, na capacidade que Ele já te entregou. Agora te levanta. Tu sabe fazer pimenta? Faça a melhor pimenta de São Luís. É ou não é? Rapaz, eu sei fazer pimenta. Faça a melhor pimenta, tenha iniciativa. Bote dentro de uma garrafinha, aí bota pimenta do José e vá vender. Agora fica: eu sei fazer pimenta, mas eu não tenho vidro. Eu sei fazer pimenta, mas eu não sei onde é que pisa. Não é assim? A igreja, irmão, ela tem muita gente, mas tem muita gente preguiçosa no nosso meio. E outra inventando o discurso da fé. Não quer trabalhar, não quer fazer nada e está inventando o discurso da fé. Jesus vai me dar. Jesus vai mandar. Milagre só acontece com o que tu tens em casa. A Bíblia diz lá em 2 Reis 4 que Eliseu pergunta para a mulher: o que tu tens em casa? O que tu tem na tua vida? O que tu tem na tua vida? Quem tem talento aí, levante a mão. Só quem tem talento. Dê glória a Deus, só quem tem talento. Vire aí para o teu irmão e diz: tu tem alguma coisa, rapaz. Diga aí para ele: tu tem alguma coisa, deixa Deus te usar com isso. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Preste bem atenção. Sendo escolhido para seguir a Jesus. Depois que ele conhece, isso aqui é muito interessante. Depois que André e Pedro conhecem a Jesus, se vocês analisarem, aí você pode observar claramente, que esses homens, Mateus 4, 18, 20, depois você vai ler, eles vão deixar, porque Jesus chama e eles deixam os seus negócios para seguirem a Cristo. Eu falei agora aqui para os pastores. Por que André e Pedro, que eram irmãos, André trabalhava para Pedro, por que André e Pedro vão deixar os seus negócios para seguirem a Cristo? Primeiro, eles conheceram Jesus como Messias, conheceram Jesus como Salvador e Senhor.
Ninguém pode entrar no trabalho sem conhecer o seu mestre, sem conhecer o seu dono. Eles conheceram, e quando Jesus chamou, eles atenderam. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, igreja, senhores pastores. Hoje eu vejo muitas estatísticas americanas falando de pastores que estão doentes e abandonando o ministério. Mas tem muita coisa que é mídia. Tem muita coisa que é mídia. Porque as pesquisas nunca falam de homens que têm a vocação para o chamado. Tem duas coisas que fazem com que o obreiro seja forte na obra. Um é o seu chamado. Se ele sabe que Jesus chamou ele está pronto para obedecer a palavra de Cristo e fazer a obra de Deus como convém. Ou seja, você não pode deixar as redes, você não pode deixar os barcos, você não pode deixar sua profissão, se você não conhecer primeiro a Jesus Cristo como o Senhor da tua vida. Quem conhece Ele, todos os crentes aqui conhecem Jesus como o Senhor da sua vida. Mas agora tem aqueles que são também conhecedores do chamado que Deus fez para a sua vida. Se você não tiver esse conhecimento e essa consciência, primeiro, de quem é o teu Senhor, e a segunda coisa é que Ele te chamou para a obra, você não vai desempenhar um ministério bom e bonito e com força. Não vai. Tem muitos que estão desistindo hoje do ministério porque entraram pensando que ia fazer a vidinha dele no ministério. Entraram pensando que era um lugar apenas de rosas. Entraram pensando que ninguém ia falar dele. Entrava pensando que ia ter um bom salário. Entrava pensando que ia receber uma grande igreja. Como não aconteceu, muitos estão com depressão, doentes e abandonando o ministério. Agora aqueles que entraram no ministério como Paulo, que começou tendo alguma coisa e acabou sem nada, é porque conhece quem chamou ele para a obra e tem um verdadeiro chamado do Senhor Jesus. Só quem acredita aí diga glória a Deus. André, ele vai testemunhar de Jesus com autoridade. Por quê, pastor? Porque quando você analisa a palavra de Deus, André leva Simão para Jesus. E é interessante, irmão, que eu coloco aqui, que alguns dizem, coloca bem aí, Marcos 1, 21, só para a gente ter uma ideia. Leia aí, pastor, vai. Entraram em Cafarnaum. Isso. E logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Vai. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Que mais? E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o Pronto. qual... Preste bem atenção. Vocês observam que a chamada, escutem bem, a chamada de Pedro, a chamada de André, vai acontecer um ano depois que ele conhece o Messias. Não é logo a chamada, tem que conhecer primeiro o Cristo, dono da obra. E quando ele conhece, ainda tem mais. Só depois que eles viram Jesus fazendo duas coisas. Está aí no texto. O que eles viram Jesus fazendo? Duas coisas. O que eles viram? O que Marcos diz que eles viram Jesus fazendo? Vamos lá. Eles viram Jesus fazendo o quê? E o que mais? Curando. Não é assim que está dizendo aí? Ouçam bem. Eles viram Jesus na atividade. Só que quando eles olharam para Jesus, eles viram que o ensino dele era diferente. Eles viram que o ensino de Jesus era de poder. Eles viram que o ensino de Jesus era com vida. Em prosseguimento, o texto diz que eles viram Jesus curar e expulsar demônios. Por que André vai testemunhar com autoridade? Porque ele aprendeu do mestre dele a ensinar e a expulsar demônios e a curar enfermidades. Ninguém pode ensinar sobre Jesus sem que primeiro veja ele ensinando com autoridade. Ninguém pode falar sobre Jesus e expulsar demônios se não tiver conhecimento da autoridade do nome de Jesus Cristo. Ontem nós estávamos aqui na reunião pastoral
E nós falamos que tem um bocado aí que estão ensinando, querem ensinar grego, querem ensinar hebraico, porque tem nomes que no grego e no hebraico não tem a letra J, como no nome Jesus, que é Iesu, Jesus no grego. E aí quando vem para o latim, tanto no início da palavra, a letra I pode funcionar como I ou pode funcionar como J. E aí vem para o nome Jesus. Aí tem teólogo que quer impressionar a igreja, quer até matar a fé dos irmãozinhos. Aí eles ficam dizendo, não existe o nome Jesus, o nome Jesus foi inventado. Aí é como disse o pastor Samuel, até o diabo sabe que tem o nome Jesus. Então ouçam bem, não adianta ensino que não tem autoridade. Tem muita gente que ensina, tem muita gente que prega, tem muita gente que está dirigindo igreja, mas ele não tem ensino de autoridade, não tem milagres, não tem cura, não tem nada de poder de Deus ali. Quando André viu Jesus curando, viu Jesus expulsando o demônio, eles viram a autoridade de Jesus. E quando eles foram desempenhar o ministério deles, foi com autoridade. Quer ver aí? Coloca aí 1 Pedro 1,16. Olha o Pedro falando. Como é que diz? Vai lá. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou. Agora coloca 2 Pedro 1,16. Só para os irmãos terem uma ideia. Olha o que ele fala aí. Vamos lá. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Seguindo fábulas astuciosamente compostas. Olha, nós não seguimos fábulas. Pedro está dizendo, eu vi Jesus curar, eu vi Jesus expulsar demônios. Eu não estou falando de fábulas. Hoje tem obreiro, irmão, que a mensagem dele é só uma obra biográfica. Hoje tem obreiro que a mensagem dele é apenas um relato de ciência, é apenas um relato de tradições teológicas. Os apóstolos, quando pregavam, terminando de pregar, tinha curas, tinha milagres, tinha maravilhas, porque Jesus não era uma lenda, Jesus era o Cristo ressuscitado. Tem muitos aí que passam 1 hora, o culto todinho, os crentes dormindo. Não é assim? E ele na igreja, aí ele pronto, e ele ainda fica dizendo, nós não somos da igreja de zoada, nós somos uma igreja elitizada. É por isso que aí na tua igreja não acontece nada, não tem cura, não tem milagre, não tem poder, e o povo está indo embora. Porque o povo fica onde a glória de Deus desce. O povo fica aonde se fala do Cristo vivo. Só quem crê nesse Cristo que está vivo, diga glória a Deus. Agora, meu irmão, para um homem de Deus testemunhar com poder e autoridade, só se ele crê nessas coisas. Para um homem entrar num hospital e pregar o evangelho e dizer, eu vou orar para Jesus te curar, só se ele crê verdadeiramente em Jesus. Para ele estar no lugar e expulsar demônio, só se ele crê em Jesus. Esse negócio de fazer uma teologiazinha cristológica, né? Assim, as duas naturezas de Cristo, os ofícios de Cristo, as obras de Cristo, o simbolismo em Cristo. Isso aí todo mundo faz. Agora bota ele para expulsar demônio. Bota ele para ir pregar aonde o cão está solto. Bota. Às vezes é todo arrumadinho, empanadinho, é uma etiqueta tremenda no púlpito, tem nada. Jesus foi ensinando, aí pronto, ensinando, quando dá fé a multidão seguindo Jesus. Olha, mas isso aqui é o negócio. Jesus ensinando, aí pronto, lá vem leproso, lá vem paralítico, lá vem cego, e tudo. Ele passou uma tarde todinha só curando. Bota para cá esse cego, está curado. Bota para cá esse aleijado, está curado. Bota para cá esse está com a mão mirrada, está curado. Bota para cá esse paralítico, está curado. Bota para cá esse surdo, está curado. Aí pronto, aí lá vinha um demônio gritando, te aquieta demônio, sai, vem para cá, traga esse outro aqui. Ele passou a tarde toda curando, e cada discípulo olhando e vendo Jesus curar. Sabe o que está faltando? Homens que creiam na palavra para testemunhar ela com ousadia. Eita, glória a Deus. André mencionado entre os 4. André era mencionado entre os 4. Só que tinha um grupo que André não fazia parte. Eu não vou explorar que o nosso horário está chegando. Se você pegar Marcos 5,37, pode só colocar aí, nem vamos ler. Marcos 5,37, na ressurreição da filha de Jairo, Jesus não botou o André.
Olha, e não permitiu que alguém o seguisse. Quem foi que ele levou? Pedro. Quem mais? E quem mais? Pronto. Ele só levou quem? Pedro, João, Tiago. Vamos dizer bem forte. Ele só levou quem? Pedro, João. Pronto. Só levou esse. Quer ver mais? Coloca aí Marcos 9:2. Mesmo livro. Olha aí. Na transfiguração. Quem foi que ele levou? Pedro, Tiago e João. Não, mas toda a igreja, para não esquecer. Quem foi que ele levou? Pedro, Tiago e João. Eu vi um pregador dizendo o seguinte: Jesus tinha os seus amigos íntimos. Negativo. Todos eram amigos de Jesus. E Jesus disse assim: olha, tudo eu falei para vocês. Quando Jesus pega Pedro, Tiago e João, era porque ele não queria a multidão, ele queria que esses aí testemunhassem o que ele ia fazer para realizar. Jesus não tinha panelinha não, irmão. Jesus não tinha preferência por ninguém. Ele tem preferência por quem é fiel. É assim. Porque tem irmão que fica: Jesus foi com a minha cara. Vai com essa besteira tua, vai. A Bíblia diz que ele ama a todos. E quem é fiel, ele honra. Deus foi com a cara de Moisés. Moisés entrou na terra prometida? Então pronto, ele não tem predileto. Eu sou predileto de papai. Tem um cara que anda isso, não é assim? Não é assim que eles fazem? Ele bota no carro: não sou. Como é que ele bota? Não sou dono do mundo. Mas sou filho do dono. É porque está parcelado o carro todinho. Quando ele paga, aí ele tira. Eu sei disso aí. Porque ele está com medo de não pagar. Aí ele está botando para Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dizer, olha para cá. Olha para cá. Aí ele pegou, ainda tem outro episódio. 14:3 de Marcos ainda. Vai lá, Léo. 14:3. Ele vai pegar novamente essas pessoas. Ele pega quem? Não, toda a igreja bem forte, vamos lá. Ele pega quem? Pedro, Tiago e João. E escute bem, não é porque Jesus tivesse preferência porque eles fossem melhor. Porque todos aí negaram Jesus, todos negaram. Foi só Pedro, não. Era só para eles testemunharem, para depois contar o que Jesus havia feito. Não é porque eles fossem melhores, não. Mas e por que ele não botou o André? Aí alguns teólogos ousam arriscar, dizendo que era porque André era mais novo. Pedro era mais velho, ninguém prova isso. Outros dizem que ele não levou André, porque na verdade talvez ele não tivesse a coragem de Pedro, também não. Outros dizem que ele não levou André, porque André controlava os outros, que não iam para a reunião. Não, Jesus não levou simplesmente por isso, como eu estou acabando de falar. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês, é que esse homem, ele sempre desenvolvia o ministério dele, ok? Em 7º lugar, para encerrar esse ponto, André era um homem de dúvidas. Coloca aí João 6:9. Depois tu vai ler em tua casa. Tudo isso aí acontece na nossa vida, irmão. Olha aí. Vai lá, como é que diz? Está aqui um rapaz que tem 5 pães. É do verso 6, é o verso 6. 6. E um verso dos 6. Vai. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Isso. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Está vendo? Ou seja, ele era um homem que não tinha fé. Ele era um homem que não era crente. Quem de nós aqui, olha para cá, irmão, quem de nós aqui não tem dúvida? Quem de nós aqui não tem questionamentos? E tem irmão que aí a pessoa diz: ixi, irmão, tu não é crente não, tu não tem fé. André tinha fé. Mas quando ele viu a multidão, e ele viu o rapazinho, aí ele disse: mas o que é isso aqui para tanta gente? Aí alguém diz: ele faltou fé, ele não tinha fé. Nada disso, irmão, a gente é ser humano. Vocês querem ver um exemplo? Atos 12. Quando você lê a palavra do Senhor, a igreja foi orar para Deus libertar Pedro. Foi assim ou não foi? E quando a meninazinha olhou que viu Pedro, ela abriu a porta? Foi o que ela fez? Ela correu e os irmãos estavam de joelho. Nosso Deus eterno, Pai querido, soberano, liberta o Pedro. Liberta, liberta. Ele está preso na cadeia, mas tu és o Deus que liberta. Aí a irmãzinha bateu no dirigente: ei, o Pedro está lá fora, te aquieta, menina, desde mentira. Foi assim ou não foi? O Pedro está preso.
É assim, e é porque a gente faz uns exageros na fé, é assim. Eles tudinho orando, pode pegar esse versículo aí, bota aí na tela. Aí ele pegou em Atos 12, aí a igreja orando para Jesus soltar Pedro. Aí na hora que a menina disse, não é ele não. Aí ainda tinha até bruxaria misturada com misticismo, deve ser o anjo dele. Olha os crentes orando. É só para tu entender que não depende só da tua fé. O Senhor te entende na tua fraqueza. O Senhor te entende na tua dor. O Senhor te entende. O importante é ser crente, meus irmãos. Ainda que a tua crença seja pouquinha, mas vem para cá que Deus trabalha com o que tu tem. Se tu vieres, Deus opera maravilhas. Quem acredita, diga glória a Deus. É com o que tu tem. Como é que diz aí? E conhecendo a voz de Pedro, isso, de gozo não abriu a porta. Era só de alegria. Mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Irmão, Pedro está lá fora. E disseram-lhes, está fora de ti. Olha os crentes orando, para aí. Tu tá é doida, é menina. Tu tá é louca, menina. Você é crente, irmão. Que às vezes tem crente que ele é o seguinte, tu não tem fé não, irmão. Tu não tem fé não. Pronto, que eu já contei aqui para você. Um irmão lá no hospital, aí ele disse para mim, pastor, você crê que a moça ressuscita? Eu disse, eu creio. Pois vamos orar. Eu disse, não, tu ora primeiro, que quem está fazendo a zoada é tu. Só nós dois lá no hospital e a morta aí na pedra. Aí ele disse, é mesmo, né, pastor? Eu disse, é, porque tu começa. Mas tu não tem fé? Eu disse, eu tenho fé. Eu tenho fé que Deus ressuscita, ele ressuscitou Lázaro. Aí pronto, mas tu que deu a ideia, manda ver. Aí ele entrou, Pai Celestial, autor da vida, Criador soberano, eu quero te pedir agora, aquela unção que desceu em Jesus, ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Aí ele disparou, citou toda a Bíblia. Aí eu disse, eu tenho que procurar alguma coisinha para mim entrar, que ele já citou tudo. Aí ele orou, que nem os profetas de Baal, deu nada. Aí disse, agora é a tua vez. Eu também, Pai Celestial, eu acredito, Pai, no poder, tu é o Criador da terra, do céu, tu formaste o homem do pó, levanta essa moça, levanta, porque eu não ia perder para ele. Levanta. Eu te agradeço em nome de Jesus. Aí pronto. Ele disse, pastor, eu disse, por não. Parece que Deus tinha outro plano para ela. Eu disse, é isso que eu estou entendendo, faz é hora. Então, mas não pode ter essas fé doidas não, meus irmãos. Jesus cura, Jesus ressuscita. Mas vocês estão vendo aqui, ó. Olha a igreja. O Senhor sabe das nossas fraquezas, sim ou não? Tem irmão que diz, olha, até pregador, Jesus não está fazendo milagre aqui hoje, porque tem alguns pastores aqui que não creem. É conversa, não está fazendo, é porque ele não quer fazer. Quando Elias chamou os profetas de Baal, ele disse que era para eles fechar os olhos, ele mandou foi jogar água. Ele jogou água e ainda disse assim, se aproximem para cá, bando de incrédulos, adoradores idólatras, que eu vou mostrar que há Deus em Israel. Pronto, é assim. Tem negócio de incrédulo não. Aí eles tudinho estavam orando. Aí pronto, a irmã, o pastor disse assim, estava sem chover, a irmã disse assim, o pastor, amanhã é a campanha, meus irmãos, para a gente orar aqui na igreja, para Deus mandar chuva, que aqui no sertão não está chovendo e pronto. Aí quando foi no outro dia, uma velhinha pegou o guarda-chuva dela. Aí o pastor, irmã, não está nem chovendo. Ela disse, o senhor não vai orar para chover? Se o senhor está convocando nós... É assim, meus irmãos. Tem irmão que fica. Tem irmão que diz, fulano de tal é um homem de muita fé. Não existe isso não, meu irmão. O Senhor opera na nossa fraqueza. Eu quero dizer para vocês, o fulano de tal é um homem de muita fé. Ele tem fé. Todos nós, quem é que não quer ver um morto ressuscitar? Tu não quer ver não? Quem é que não quer ser usado para Jesus curar? Agora não exagere não. Faz só o que Deus te mandar tranquilo, porque aí tu sai limpo. Aí tu exagera, não dá nada. Eu já vi, foi muito. Hoje, eu já vi gente deles aí. Hoje Jesus vai curar, eu já vi. Aí quando ele desce, bota a mão, aí pronto. Aí ele diz, tem um vomitando bem aqui. Mas o que está de cadeira de roda, ele nem encosta.
Porque o milagre físico é mais difícil. Porque todo mundo está vendo. Agora interno ninguém vê. Esse aqui é o negócio. Olha aí. E disseram, estás fora de ti. O que ela disse mais? Vai, eles disseram, vai lá. Mas ela afirmava, é ele. É ele. E o que eles diziam? É o seu anjo. É o seu anjo. Os crentes cheios de crendice, velho. Tem muito crente aqui que é cheio de crendice. Mas Jesus ainda é bom para tu. Tem muito irmão aqui que bebe garrafada. Tem muito irmão. Pronto. Eu pastor lá em Coroatá, pregando, ensinando Bíblia. Aí apareceu um macumbeiro velho lá em Lima Campos. Aí quando deu fé, eu fui lá na atriz dela, o irmão disse, pastor, cadê o irmão fulano e tal? Aí a irmã sem querer dizer. E aí o macumbeiro fazendo sucesso. Aí, irmão, ela foi em Lima Campos, tem um homem de Deus lá. Homem de Deus? É macumbeiro, irmã. Pronto. E eu aqui pregando. Pronto. É desse jeito. Irmãos, crença é normal. Leve a sua crença normal. Acredite em Jesus, sirva a Jesus. Deixe de exagero. No dia que Ele quiser te curar, Ele te cura. No dia que Ele quiser ressuscitar, Ele ressuscita. Mas se não acontecer isso, continue adorando a Ele de todo o coração, que é o mais importante. É assim. Será se André não tinha crença? Tinha. Mas é que tem hora que a gente tem dúvida, sim ou não? João Batista teve dúvida ou não? Está lá 11. Vai perguntar se é ele, se é Jesus, ou se havemos de esperar outro. Jesus diz, vai lá dizer para ele, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. É assim. Eusébio, na história 3.1, ele diz que André trabalhou na Sítia, e aí diz que depois, até a Rússia, adotou ele como patrono. Tradições dizem que ele esteve na Ládia, na Trácia, na Acaia, mas, segundo as próprias tradições, dizem que André, ele evangelizou na Acaia, e que seu martírio aconteceu na Acaia. Ele foi crucificado em uma cruz decussata, ou seja, em forma de X. Assim termina a vida de André. O que eu quero mostrar aqui é que André cumpriu o ministério dele, desenvolveu o trabalho dele. E aí você pode analisar, só para filmar aí, os irmãos filmarem aqui esses pontos, coloque aí. Os pontos. Olha aí, primeiro, o nome André. Segundo, o homem André. Aí você tem testemunho e o ministério de Jesus. Quando Jesus escolheu ele, pode passar. Quem quiser tirar aí. Vamos lá. Aí você tem André mencionado entre os 4 primeiros, eu falei agora há pouco. André era um homem de dúvidas. E aí por último você tem a morte de André. Todos os discípulos morreram de forma pesada. Eram homens de Deus ou não eram? Eram. Eram escolhidos? Eram. Tinham talentos? Tinham. E aí fica uma lição preciosa para a tua vida. Quem pode dizer glória a Deus? Fique de pé. Levante assim a sua mão. Levante assim a sua mão. Comigo. Assim você... Cadê? Não, não é assim não. Assim, ó, levante assim a sua mão. Você crê em Deus? Você crê? Você crê que tem um talento? Você crê que você tem um talento? Você crê que Deus pode prosperar esse talento que você tem? Quem crê nisso? Pois eu quero orar por você hoje, é para que Deus te dê visão para usar esse talento que você tem. Você vai sair daqui hoje dizendo, rapaz, eu tenho talento e eu tenho minas, eu vou aproveitar a oportunidade que Deus está me dando. Olha, não deixe ela passar não. Não deixe ela passar. Aproveite a oportunidade. Ok? Então você pega aí, pegou, seu talento está aí com você, já está dentro de você. Fecha assim a sua mão. Fecha a sua mão. E eu quero convidar agora, nesse momento, pastor Jadriel vai orar por você, para que você desenvolva esse talento, esse dom, e saiba aproveitar as oportunidades. Olha para mim aqui, ó. Vai chegar aí um novo ano, e sabe o que vai acontecer? Você vai desenvolver o que Deus já te deu. Oportunidades vão se abrir aí para você. Você não vai perder ela, porque Deus vai te dar inteligência, e Ele já te deu talento. Quem crê, diga glória. E se tem alguém para Jesus, vem aqui à frente agora.
Também você crê. E eu quero convidar aqui você que está tudo atrasado, parece que está tudo amarrado na tua vida, nada dá certo, corre aqui, fica aqui em pé mesmo. Pastor, eu creio. Aí você tem um talento, mas é tímido velho, é tímida velha, tem medo de todo mundo, tem medo até de pedir um emprego. Venha para cá, para Deus tirar isso. Ele vai trabalhar isso em você. Pode correr, corra, se tu queres. Se tu queres, pode vir. Eu disse para Deus, Senhor, eu vou chamar o povo para orar, para desenvolver talento. Pode vir. Pronto, pastor, eu faço um bolinho lá em casa. Venha para cá, para Deus melhorar as tuas mãos, para Ele te dar capacidade, para esse teu empreendimento crescer. Deus já te deu talento, mas aí vai vir a oportunidade e você vai saber usar ela. Vai saber, eu vou. Está desempregado? Quem está desempregado? Corra, vem para cá. Pode vir para cá que Deus cuida da nossa vida, cuida dos nossos negócios, cuida da nossa família. Ele quer cuidar de você. Tem medo? Vem para cá. Eu sou tímida, eu não encontro emprego. A minha vida, o Espírito de Deus, Ele está em você e Ele já te deu talento. Tu vai levantar a tua cabeça e pronto, esse emprego é meu. Eu vou passar nesse concurso. Deus já me deu talento, inteligência, eu vou estudar e eu tenho oportunidade. Vai vir aí grandes oportunidades. E você vai começar a se preparar agora. Pode vir. Você vai começar a se preparar agora. Vai fazer um concurso, vai passar em nome de Jesus. Porque você vai estudar, Ele vai abrir a tua mente, Ele vai te dar inteligência, Ele vai te iluminar. Pode vir. Se você crê, venha. Se você acredita, venha. E alguém que deseja aceitar a Cristo, tem alguém? Se tem alguém, venha. Pastor Jadriel vai orar por você. Se você crê, venha. Eu quero, pastor. Eu vivo lá em casa, não tem nada dado certo, mas eu acredito no que o Senhor está dizendo, no que a Bíblia está dizendo. A minha vida vai mudar, a minha vida vai melhorar, porque Deus já te deu talento e Ele vai te dar oportunidades. Grandes oportunidades vão vir aí. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Pai, para nesta oportunidade rogar a Ti que o Senhor venha levantar, restaurar, ó Deus, estas vidas que estão aqui na frente, ó Pai. Ó Deus, quantos talentos, quantos dons o Senhor tem dispensado sobre a vida desses que estão aqui na frente, ó Pai, mas por alguma razão, por algum motivo, ele ou ela deixou de exercitar o talento, ó Pai, está parado, está paralisado, mas na autoridade do Teu nome, ó Deus, pega na mão dela, pega na mão dele agora, levanta, restaura, Deus coloca de pé, porque a última palavra é Tua, Pai. Jesus, levanta ela agora, levanta ele agora, enche do Teu poder, do Teu Espírito, toma-os como flecha em Tuas mãos, ó Pai, como flecha na mão do arqueiro, para fazer a Tua obra. Deus, em nome de Jesus, ressuscita sonhos, ó Deus, ressuscita projetos que estão engavetados, ó Deus eterno, planos que estão, ó Pai, no esquecimento, que o Teu Espírito, ó Deus, levante agora, traga à existência aquilo que não existe. Pai, no nome de Jesus, nós acreditamos no poder da Tua palavra e acreditamos que o Senhor Deus pode usar cada crente que aqui está, nesta última hora, para desempenhar, ó Deus, a Tua obra e para voltar a colocar a mão no arado. Jesus, nós apresentamos cada vida que aqui está, e na autoridade do Teu nome nós oramos. Levante a sua mão, por favor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do querido Espírito de Deus, esteja com toda a igreja, não só hoje, mas para sempre. A igreja diz...